Eu tenho hoje a tarefa de falar sobre a alegria da maternidade, dentro do grande tema que nós temos durante essas semanas, Igreja um Hospital. Baseado numa palavra de Lutero que diz: a igreja é um hospital para pecadores e não um museu para santos. A igreja um hospital significa, é aqui mesmo que a gente vem trazer as nossas tristezas, a nossa dor, aquilo que nos machuca. E quem de nós não vai dizer que tem algumas coisas que parece que a gente leva assim como diz o apóstolo Paulo, um espinho na carne. Até o apóstolo Paulo diz que tinha um espinho na carne, e ele orou 3 vezes para que Deus o libertasse disso, que Deus tirasse isso dele. E aí ele ouviu uma voz, que era a voz do próprio Senhor Jesus, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Parece que Deus, até na sua sabedoria, enquanto nós neste mundo, enquanto nós estamos aqui vivendo neste mundo decaído, onde o pecado infelizmente continua fazendo seu estrago com a sua epidemia de contágio e infelizmente nós vivemos um mundo onde muitas vezes nós sentimos a pressão sobre nós, nos sentimos enfermos. E sob essa ótica é lugar de gente doente. Ouve-se às vezes pessoas dizendo: naquela igreja não vou, porque olha só, enquanto esse cara estiver na igreja, eu não piso mais lá. Eu vou dizer, não é só aquele cara, tem outros caras aí. E esse pastor aqui também, nós pastores, fazemos parte da lista de pessoas que também, como diz o apóstolo Paulo, a uma só voz gemem pela redenção dos filhos de Deus. Mas enquanto isso, que bom que temos a igreja, corpo de Cristo, sendo tratados pelo Espírito Santo. E hoje à noite, certamente, Deus também tem alguma coisa bacana para nós. Mas hoje à noite eu tenho um tema especial, a alegria da maternidade. Eu não sei se isso é um pouco uma jesuicidência. A gente está vivendo esse momento, a alegria da maternidade, no sentido da nossa norinha, né? A Carla aí, bem breve, né, Carla? Sempre para frente agora, né? Gabriel, filho aí, é isso aí. Nós estamos todos num clima também, de fato, aí da vinda da Helena. Mas esse não é o tema hoje à noite. O tema é justamente a alegria da maternidade. Mas é a alegria da maternidade pela perspectiva espiritual. Mas para entendermos esse lado espiritual, eu quero falar um pouquinho dessa dimensão prática e dessa dimensão real também, dos filhos, dos bebês que nascem, das crianças que nascem. Então, primeiramente nós temos que entender agora que em Gênesis 1, versículo 27 e 28, nós lemos uma palavra muito bacana que nos faz entender que o Deus Criador nos torna também participantes da criação. Em Gênesis 1, versículo 27 e 28 diz: assim Deus criou os seres humanos. Jackson, tem como passar o próximo slide? Próximo texto. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenho muitos e muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e dominem. Esse texto aqui, eu acho bacana porque ele fala assim: Deus criou. Quem criou foi Deus. Mas esse Deus que criou, Ele nos criou parecidos com Ele, e Ele nos dotou da capacidade, como homem e mulher, que juntos eles possam procriar filhos. E a ordem primeira de Jesus é: façam muitos filhos. Coisa incrível, né? E a gente faz muitos filhos como? A cegonha. É através do sexo. Começa por aí, então é uma bênção chamada sexo. E através do sexo nascem os filhos. E olha só que dimensão incrível. E aí um esperma e um óvulo se encontram e nasce uma vida. E a partir desse encontro fantástico, as coisas vão acontecendo
e acaba então de 9 meses, nasce um bebê. Não é incrível que Deus Criador nos dotou dessa capacidade, sendo e fazendo parecidos com Ele, e de repente nasce um bebê. E eu lembro muito bem quando nasceram nossos filhos, e aí você tem aquele bebê no colo, você diz, bom, agora é nosso, dá vontade de chamar mãe, né? As avós, né? Mãe, o que eu faço agora? É nosso, saiu da gente, nós somos os pais. Aí começa uma tarefa bastante lenta, longa, e ela vai acontecendo e a gente não quer mais voltar para trás. Eu trouxe um vídeo que infelizmente eu acabei cometendo um erro, mas é uma pequena entrevista com o Tadeu Schmidt, pelo apresentador, eu acho que foi Márcio Garcia, eu acho que foi ele. E o Tadeu Schmidt, então, faz uma homenagem às meninas que têm lá uns 15 anos, talvez pouco menos, faz uma homenagem. E entre outras perguntas, eles perguntam então para o Tadeu Schmidt, o que significa família e os filhos para ti? Ele diz assim, a família e os filhos é algo tão maravilhoso, eu nem sei como é que a gente podia dizer que era feliz antes de ter um filho. Eu quero trabalhar com cuidado aqui, tem pessoas que não têm filhos porque não casaram, e outros que talvez estão casados, mas ainda não têm filhos, outros estão tentando e ainda não têm os filhos, mas eu queria ser cuidadoso, mas nesse mundo que hoje às vezes parece ter um cachorro a um filho, eu preciso dizer que aqui, quando nós temos um filho, tem algo de pedacinho de céu que nós trouxemos do paraíso, que é a nossa sexualidade, e a partir da nossa sexualidade também nós podemos gerar filhos. Por isso eu acho que o diabo ele tem uma arma violenta, ele tem um ataque muito forte em cima da sexualidade humana e muito forte em cima das crianças, cooptando elas também, botando na cabecinha delas tantas coisas ruins, e sobre toda, hoje, a pressão também na área da sexualidade, porque de cada 10 pessoas, dizem as pesquisas, que tem o celular na palma da mão, essas de cada 10 pessoas, 6, elas fazem uso da pornografia. E isso é um grande porneia, é um amor bagunçado, é um amor esculhambado, tem alguma coisa que nos afasta do bom propósito de Deus. Eu não quero aqui jogar pedras, porque isso mexe na nosso instinto, e tem algo delicado aqui, mas eu quero dizer que Deus, no seu propósito, fez algo muito, muito especial, que é o sexo, que é a relação sexual, que é o nascimento de um filho. E, bom, gente, eu teria que continuar agora, talvez tem outros textos que nos lembram disso. O Salmo 127 vai nos falar que filhos são um presente do Senhor. Eles são como uma verdadeira benção. E os filhos são um laboratório constante em nossa vida, mudando no nosso caráter, nos afastando do nosso egoísmo. A gente reaprende a dividir, a cuidar, a zelar, enfim. E pelos séculos dos séculos, cada nova geração, ela tem no coração em algum momento de gerar filhos. Sem dúvida, uma ideia fantástica do próprio Criador, e Ele nos torna coparticipantes desse seu projeto. Nós queremos ver um vídeo que na verdade é uma propaganda da Coca-Cola. Dispensem a Coca-Cola nesse momento. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be what God does it do. If I ain't got you, ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. Oh,
Scott e Patsy, foi com vocês que eu descobri esse vídeo aí. Mas é muito lindo, né? É sempre de novo uma emoção. Amados, é isso. Bagunça a vida, esculhamba a nossa vida, e ainda assim, com certeza, é o melhor que pode nos acontecer. Vocês sabiam que a cada segundo nascem 3 bebês no mundo? 180 por minuto, 10.800 por hora, 259.200 por dia. Enquanto isso, morrem 1,7 pessoas por segundo. 6.120 pessoas morrem por hora. 880 pessoas morrem por dia. 146 morrem, mas 259 nascem. Isso faz que tenha um avanço diário de um bocado de gente. Tem esse site aí, www.worldometers, info, não sei o quê. Eu até achei que pegássemos a internet aqui, ó, mas é um sitezinho que você entra, ele vai mostrando o relógio de como está nascendo, pessoas morrendo, então avançando. É incrível, tá? É medidor da população mundial, tá? Vai simulando e nascendo. Cara, isso arrepia. Vão nascendo, morrendo, e nós avançando. 7 bilhões e quase 500 milhões de pessoas que nascem. 1 em cada 10 crianças crescem sem o cuidado do pai e da mãe. Ela fica só. Isso assusta, né? A gente acha isso bastante. Cada 10, uma criança, ela acaba ficando sozinha. 16 mil crianças morrem a cada dia em decorrência da subnutrição. 14 mil dessas 16 mil crianças morrem na África. No Brasil, o índice de mortalidade caiu significativamente, embora que em 32 municípios esse índice ainda é de 80 mortes para cada 1.000 crianças nascidas. Esse índice é elevado. Então, tem algumas cidades, 32 cidades no Brasil, que esse índice ele é, infelizmente, ainda bastante alto. Crianças indígenas têm o dobro de chances de morrer comparado às outras crianças do país. Quase o dobro. Interessante. Também pela falta de cuidado e acesso aí à saúde. 45% das mortes infantis ocorrem no período neonatal, que é compreendido aos primeiros 28 dias após o nascimento. As primeiras 4 semanas depois do nascimento, nessa fase, ainda morrem 45%, aliás, 45% desse índice de mortalidade. Então, a maioria ainda é nessa fase bem inicial. Deu para entender, gente? Do índice de mortalidade, no Brasil ou no mundo, 45% dessas crianças que morrem nas primeiras 4 semanas. Bom, gente, isso agora é uma avaliação dentro do nosso contexto social e até, inclusive, mundial. A Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta todas essas pessoas que nascem, que crescem, que desenvolvem, se tornam adultas? O que adianta todas essas crianças que nascem, ficam adultas, estudam, formam famílias, se tornam profissionais liberais, funcionários, empresários, pais, mães, se essas crianças, em última análise, não perderam, aliás, não receberam aquilo que as leva para a vida eterna? Vocês estão entendendo esse índice? Nós, como cristãos, não podemos dizer simplesmente: isso faz parte. Nós, como cristãos, precisamos sim nos ocupar, que tem uma responsabilidade. Deus quer. O que Ele quer? Deus quer, Ele quer. 1 Timóteo 4, versículo 4. Ele quer que
todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Todos da Índia, todos da África, todos da China, todos dos Estados Unidos, todos do Brasil, todos de Jaraguá, todos. Deus quer que cada ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ele quer isso, pois existe um só Deus e uma só pessoa que nos une a Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Como a gente fica livre dos pecados? Através daquele que uniu os céus com a terra, é Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É Ele que tira o pecado. Juninho já citou João Batista. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Tira. Eu tirei a Bíblia desse púlpito. O Filho de Deus tira o pecado da vida, tira o pecado do mundo, tira o pecado da tua e da minha vida. Ele tira. Por isso, amados, esse assunto do nascimento de crianças, da mortalidade, do desenvolvimento, tornar-se maduras, adultas, e amanhã depois vir a falecer, é só uma parte do projeto de Deus para cada ser humano. O seu projeto final é a salvação. A salvação é de Deus para cada ser humano. Tem um texto de Mateus 25 que diz assim: o juízo é grande sobre aqueles que impedem de vir os pequeninos, e os pequenos de todos os tipos e raças. Deus diz que o juízo é grande se nós impedimos: deixai vir os pequeninos a mim, de Jesus. E quantas vezes nós impedimos que as crianças cheguem à fé? Você, querido pai, se você não gosta de vir para o culto, é um direito seu. Querida mãe, você não gosta de vir tanto para a igreja? Problema seu. Mas por causa do seu filho e da sua filha, você não tem o direito de impedir que eles venham e conheçam Jesus Cristo. Tanto melhor se você o fizer. Mas você não tem o direito. Deus fez o seu filho e a sua filha como presente de Deus para a tua vida, para que eles vivam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade e cheguem um dia também à eternidade. Há uma grande responsabilidade de nós pais, do povo de Deus e de nós que somos súditos do reino. Porque Jesus veio trazer o reino dos céus para este mundo. E Ele veio falar 95 vezes, Ele fala do reino de Deus, do reino dos céus. E Ele nos chama para sermos coparticipantes, súditos do seu reino. E Ele nos chama para sermos aqueles que propagam. Ide, portanto, fazeis seguidores neste meu reino, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem uma tarefa para nós que conhecemos a Jesus, é levar esse Jesus adiante. Por isso, quando pessoas nascem, biologicamente, é uma parte da história de Deus. É preciso nascer de novo. Novo nascimento, o que é isso? Tem um texto aqui de João, capítulo 3, versículo 1 a 6, onde fala de Nicodemos. Nicodemos foi um cara muito religioso, sabia tudo da fé, de fato. E um dia, à noite, escurinho, não queria ser visto pelos outros, ele chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu devo fazer para eu vejo que tu és profeta, eu vejo que tu conheces a Deus, o que eu devo fazer para conhecer o reino de Deus, para ser salvo e para ter uma experiência com Deus? Aí Jesus diz: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ele não entende esse lance, nascer de novo, mas como nascer de novo? Como é que eu, como homem velho, posso voltar à barriga da mãe, nascer de novo, e agora vou nascer como cristão? E aí Jesus diz: não é isso, Nicodemos. Não é isso. É preciso nascer da água e do Espírito.
O que é nascer da água do Espírito? Claro, aqui nós lembramos do batizado, do batismo. Mas não é o rito batismo. O rito batismo, infelizmente, precisa essa água, ela precisa estar junto com a fé e aquilo que ele significa. E o que significa batizar? Vamos ver, o apóstolo Paulo vai nos explicar isso. Próximo texto, da água. Romanos 6, versículo 3 e 4, nos diz o seguinte: com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Amados, se o meu batismo eu não entender que eu fui batizado na morte de Cristo, que aquela morte de Cristo, ela é essencial, ela é fundamental. E quando a gente fala de batizar, batizar significa afogar. E se nós não formos afogados com toda a minha teimosia, a minha história, a minha vontade, o meu egoísmo, porque o ser humano de natureza é profundamente egoísta. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, já não sou mais eu que vivo, mas fui crucificado com Cristo. Já não sou mais eu que vivo, mas esse viver que eu tenho agora pela carne, eu vivo pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Querido esposo, você já foi crucificado com Cristo? Ou é sempre a tua vontade e teimosia que prevalece? Se você não morrer com Cristo, você jamais vai saber amar a sua esposa como ela merece ser amada. Morra por Cristo, crucifique-se junto, está aqui. Isso é ser batizado. Você quer que seu batismo tenha efeito sobre a sua vida? Tem um propósito, morra com Cristo, toda a sua vontade, para que ele renasça através da ressurreição, para uma nova vida, uma nova pessoa. Mas esposa, você precisa morrer também, ser crucificada. Leve o seu pecado, leve a sua culpa ao pé da cruz, morra junto com Cristo. E quando ele disse está consumado, esse grito ecoa pelos séculos dos séculos, e hoje à noite ele entra nessa igreja e diz: eu paguei o teu pecado. E se o diabo quiser tocar o dedo na tua ferida, ou alguém outro quiser tocar o dedo na tua ferida do teu pecado, então diga para o diabo, vá para a cruz, cobre dele. E se alguém apontar o dedo para ti, diga para essa pessoa, cobre dele, porque ele já pagou o pecado para mim. Se nós entendermos o que é nascer da água, nós estamos entendendo que é nascer da morte e da ressurreição para uma nova vida. Mas como uma nova vida? O próximo texto que nós vamos ver é de Romanos 8, versículo 10 a 11. É um texto que eu amo muito e eu gosto e eu não esqueço. Mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vai morrer por causa do pecado, mas o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Você foi aceito por Deus. Deus te aceita. Está tudo feito. Vinde. Todo está cansado, sobrecarregado. Está carregado, sobrecarregado, acima das tuas forças. Você está com peso do pecado, peso do erro, peso da história. Venha, venha. Você pode chegar. Venha. Você foi aceito por Deus. Os céus já se abriram. O Cordeiro de Deus te tira o pecado do mundo. Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo, Jesus foi um defunto, morreu. Ele assumiu a nossa morte. Mas o mesmo Espírito que levantou esse Jesus, esse é o mesmo Espírito que também
nos dá vida para o nosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que vive em vocês. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que nos vivifica para uma nova vida. Nós não podemos esquecer disso, gente. Não dá para esquecer disso. Isto é ser nascido pela água, morte e ressurreição de Cristo e pelo Espírito de Deus. Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses: é esse Deus que eu adoro no meu espírito, é dentro daqui, a minha carne, ela se nutre, como diz o Pedro do Borel, ele diz, isso aqui gosta de pecado, gosta de briga, isso aqui gosta de sexo, isso aqui gosta de droga, isso aqui gosta de encrenca, isso aqui gosta de ter razão, isso aqui gosta de pisar no outro, isso aqui gosta de ter razão sempre. Mas o Espírito de Deus em nós, o fruto do Espírito é amor. Isso tem que vir pelo Espírito Santo. O fruto do amor, do Espírito Santo diz amor, paz. A paz vem pelo Espírito de Deus. Alegria, falta alegria. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É a única vez que Jesus fala alguma coisa, aprendam comigo. No mais ele só mostra. Mas ele diz, aprendam comigo, porque eu sou manso. Falta mansidão nas pessoas. E mansidão não é uma coisa de gente fraca. Mansidão é algo muito forte, onde a gente suporta a pressão. Mas aqui dentro, somos mansos, tem uma força de espírito, tem uma virtude que é semelhante de Cristo. E humildade. Humildade. O que é humildade? Aprenda com Cristo. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo filho de Deus, ele abriu mão da sua divindade, do seu status. Ele abriu mão da glória dos céus. E ele veio e assumiu forma de servo. E como servo, ele serviu. Jesus não veio para ser servido, mas veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Você quer ser humilde? Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E diz que depois Deus o glorificou, e acima dele não tem outro nome, mas é pela humildade que nós somos erguidos. É sendo quebrados que renascemos. É da água e do Espírito, Nicodemos, que você precisa nascer. Podemos adiante, Jackson? E como acontece esse novo nascimento? Vamos lá, próximo. Novo nascimento acontece a partir da aceitação e da fé naquilo que a palavra de Deus revela. Tem um texto incrível que diz assim: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai imortal e não de pais mortais. Nós nascemos pela viva e eterna palavra de Deus. Céus e terra vão passar, mas a minha palavra não passará. Pessoal, o mundo tem condições de ser explodido mais de 400 vezes. Pelas bombas atômicas, pelo arsenal bélico, pela pólvora e tudo que existe. 400 vezes. O mundo um dia vai se acabar. Mas isso aqui não vai se acabar. Então você quer nascer de novo? Então viva a eterna palavra de Deus. Esse é o livro que descreve a história da humanidade, descreve a tua história, a minha história, e esse livro de capa a capa, ele quer e fala da vida. Vida. Vida que Deus pensou, vida nesse mundo, vida em abundância e de vida eterna. Como acontece o novo nascimento? Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus. Eu preciso perguntar. Desculpe,
Tem gente que ouviu falar uma vez, a avó falou uma coisa bacana, o avô também, o pai disse, a professora do culto infantil também. Mas parece que nossas experiências com Deus, parece que ficaram lá atrás, uma vez debaixo, lá há 28 anos, debaixo daquela figueira, ou naquele retiro muito bacana, em Benedito Novo, naquele congresso, o missionário falou, lindo, lindo. Que palavras lindas que ele falou. Mas parece que essas histórias ficaram emboloradas, mofadas. O novo nascimento, ele precisa acontecer, mas ele tem um desenvolvimento e uma continuidade. Querido, se semana passada você não teve nenhuma experiência com Deus, nem uma vez sentiu o coração queimar mais forte, através da leitura da palavra, eu estou te dizendo que você está com um baita potencial em casa e você não está usando não. Desculpe, você tem algo muito especial para ser o veículo na tua vida e você está lá andando a pé. Desculpe. Eu te desafio, qualquer um de vocês, vamos recomeçar a ler a Bíblia. Evangelho de João, Evangelho de Marcos. Vamos começar a ler a Bíblia de novo? Faça um mês, de manhã cedo. O violino tem que ser afinado antes do concerto. Não adianta tocar 1h30 tudo errado e no final dizer, estava desafinado. Você tem que afinar antes. Tá? Sintonia com Deus. Aí você faz um belo de um concerto. Tem gente que o dia foi tudo uma droga, tudo errado. À noite diz, ai, Jesus, o dia foi uma droga. Vou ler um texto para ver o que Deus quer dizer. Não, desculpe, começou errado. Comece o dia, tire 5 minutos, 10 minutos. Isso é que nem o cara que afia a faca, o zenzo, afia a ferramenta, prepara a ferramenta toda e diz, agora eu vou trabalhar. Não é final do dia que tu arruma a oficina. Você pode arrumar no final do dia, mas é para o dia seguinte começar com o pé direito e não ficar catando primeiro as ferramentas. Então, como acontece o novo nascimento? A partir da palavra de Deus. Eu preciso ainda ter 3 pontos breves aqui. Cuidado na maternidade espiritual. Vamos ver. Tem um videozinho aqui que nós queremos ver. E em cima desse vídeo eu quero me inspirar um pouquinho. Eu não sabia bem o que esperar naquelas primeiras semanas em casa com meu bebê. Um amor incontrolável e incondicional. A emoção era maior do que eu esperava. Mas, por mais assustador que fosse, o instinto falou mais alto e ser mãe se tornou a coisa mais natural do mundo. Eu estava cansada por causa do parto, mas não importava. Quando viramos pais, ficamos completamente concentrados em cuidar do nosso bebê. Eu aproveitava para descansar enquanto meu filho descansava, me alimentava bem e controlava as visitas. Recebi ótimos conselhos das mães mais experientes e aprendi muito todos os dias enquanto nosso bebê crescia e descobria um mundo novo. Vou passar para você algumas das dicas que mais me ajudaram. Fazia tempo que eu não carregava um recém-nascido e me surpreendi ao ver como ele era frágil. Eu tinha que segurar a sua cabeça e pescoço até que ele tivesse força para se sustentar sozinho. Apoiar sua cabeça na dobra do meu braço ou com a mão funcionava bem e era confortável. Não importa se você amamenta o seu filho no seio ou com a mamadeira. Isso vai tomar grande parte do tempo que vocês passam juntos. Quando percebi, estava amamentando a cada 2 horas. Usar um travesseiro de suporte ajudava muito, e eu tentava aproveitar esse momento para relaxar um pouco. Eu amamentei no seio. Embora fosse mais difícil do que eu tinha pensado, peguei o jeito bem rápido. Encontrar a melhor posição foi difícil, mas aos poucos eu fui me acostumando. Eu também usava a mamadeira, e isso me deu a chance de compartilhar esse momento especial com o seu pai e com os avós, que podiam dar a mamadeira de vez em quando. O primeiro cocô também foi uma surpresa. Era bem espesso e esverdeado escuro. Isso é chamado de mecônio, fica no intestino do bebê antes do nascimento e é expelido nas primeiras 48 horas. Era pegajoso e difícil de limpar, mas os lenços umedecidos para bebês ajudaram muito. Depois que o organismo dele estava limpo,
o cocô foi ficando mais mole, mais claro e aguado. Então, não se preocupe, isso é perfeitamente normal. Sempre troque as fraldas depois que o bebê acordar ou mamar, e sempre que elas estiverem molhadas ou sujas. Meu bebê ficava com a pele irritada se ficasse com a fralda molhada por muito tempo. Ao trocá-lo regularmente usando Pampers, eu deixava a pele delicada do meu filho seca e protegida. As fraldas Pampers absorvem a umidade e deixam meu bebê sempre sequinho. As fraldas têm uma linha azul que aparece na frente, avisando que estão molhadas e precisam ser trocadas. O cordão umbilical caiu sozinho depois de algumas semanas. Antes dele cair, eu o mantinha seco, evitando que a fralda o cobrisse. Nosso pediatra recomendou que o limpássemos com álcool a cada 2 ou 3 dias. Verifique essas recomendações com o seu médico. Se o cordão umbilical ficar com mau cheiro, úmido ou esponjoso, consulte seu pediatra imediatamente. Eu tive outra boa surpresa nessas primeiras semanas. O quanto ele dormia. De 2 a 4 horas e depois acordava para mamar. Isso é normal. Meus outros filhos fizeram a mesma coisa. Enquanto os bebês dormem, a mente deles relembra o que eles fizeram durante o dia, e isso acelera o seu desenvolvimento físico e cerebral. Eu adoro as nossas manhãs juntos e sei o como é importante que ele tenha uma boa noite de sono e acorde descansado. Isso é só um pouquinho do que eu aprendi nessas primeiras semanas com meu bebê. Parece muito, mas não se preocupe. Ele só precisa do seu amor e do seu carinho. E você vai encontrar o seu próprio ritmo. Visite o canal da Pampers no YouTube para ver mais dicas sobre a maternidade. Que fase, né? Fazendo propaganda da Coca-Cola e da Pampers. Mas eu queria só dicas importantes. Vamos tirar algumas dessas dicas. Primeira, segurança do bebê. Quando nós temos uma pessoa que chegou nova à fé, tantos seres humanos nascem. Entendemos que se eles não tiverem uma experiência com Cristo, o projeto de Deus na vida deles é incompleto. Mas depois que eu tenho uma experiência com Deus, o que é esse novo convertido? E é muito lindinho, gente, é muito legal. Eu acho que para nós pastores é uma das grandes alegrias quando nós temos um novo na fé. Alguém que diz, pastor, eu também quero isso para a minha vida. O que acontece? Você precisa segurar esse novo na fé. Não é uma questão de idade. Pode ter gente com 50 anos que nasce na fé, outros com 14, outros com 25, mas talvez com 7. Mas quando esse novo convertido, essa pessoa que diz, eu amo Jesus, pastor, o que eu preciso fazer? Precisamos segurar o bebê. É frágil. Não é eles que já podem logo dar tarefas, a gente tem que cuidar do crescimento deles, segurar eles, protegê-los. O segundo aspecto, alimentação. Nós precisamos dar papinha espiritual. Não é passar logo os grandes temas, onde é que Deus estava quando criou o mundo, onde isso, aquilo, e onde é que Caim estava, Abel. Tem umas perguntas da Bíblia que o pessoal gosta logo de botar assim na mão, assim, dos novos convertidos. Tem tanta gente que quer provocar a gente, mas eu digo, tem tanta coisa que a gente não sabe e continua não sabendo, e nem os cientistas e ninguém sabe. Mas uma coisa a gente sabe, que o bebê precisa ser alimentado. Próximo, bem-estar intestinal. Eu quis pular essa coisa do cocô, tá? Que eu achei um pouco... Não, importante sim. O bebê precisa aprender a processar esse alimento de uma maneira saudável. O intestino faz a retenção daquilo que precisa para o desenvolvimento e tem a parte que também tem que sair. E também espiritualmente, queridos, se eu não aprender a processar as verdades bíblicas dentro e também a partir de uma compreensão autônoma, é você que precisa processar a história de Deus com a tua vida e processar a palavra de Deus.
Não adianta, não é fé da tua mãe, nem do teu pai, nem do teu esposo, nem da tua esposa. Em algum momento, cada um precisa processar as verdades bíblicas. E graças a Deus que também tem as fraldas para a gente se livrar daquilo que às vezes fede também no começo da caminhada cristã. Depois a gente não usa mais fraldas e nem fraldões, mas ainda temos aquilo que também precisamos nos livrar na nossa caminhada de fé. Bom, próximo passo, cordão umbilical. Eu tenho visto mais e mais, pessoal, isso é algo muito sério. Os homens, por isso deixa o homem, pai e mãe, se unem a sua esposa, os dois se tornam uma só carne. Por isso deixa também a mulher, pai e mãe. O que eu vejo hoje gente casada que não deixa pai nem mãe? Antigamente, aos 18 anos, o filho saía de casa, o pai dava quase ainda assim um chute, né? Vai agora, filho, está na hora de começar a fazer alguma coisa. Até antes. Meu pai saiu com 15 anos e ele começou a trabalhar como, a gente fala, aprendiz. 3 anos ao lado de um mecânico e depois ele aprendeu, fez um curso aqui e ali, se tornou mecânico durante 50 anos. Hoje, eu tenho a impressão que essa moçada tem 30 anos, se preferência ainda quer ficar com a mãezinha, roupa lavada, né? Comidinha na mesa. E tem mãe que quer trazer de volta. Não é isso que Deus quis para nós, pais. Empurra. Cordão umbilical, corta. Está cheio de crente que tem 50 anos ainda querendo se nutrir pelo cordão umbilical. Isso é muito sério. Queridos, nossa maturidade espiritual está ligada e associada, o emocional está ligado ao rompimento com pai e mãe. Isso é muito, muito sério. Os terapeutas, eles vão dizer e vão afirmar isso. Eu vejo às vezes depoimentos na televisão, aqueles marmanjos, não querem casar não. Tá bom em casa, né? Então, queridos, cordão umbilical espiritual. Eu quero ter autonomia. Eu quero me nutrir com aquilo que Deus tem para mim. A história que Deus tem para mim. No meu casamento, para os meus filhos. E amanhã depois os filhos também têm que sair. Agora me perguntem, pastor, é fácil? Não é fácil. E o Bretzky aqui teve já algumas situações que ele teve que aprender. E aprender e aprender de novo. Deixe os filhos voarem. Que Deus me ajude. É verdade, né, filhos? Às vezes tem uma recaidinha também, né? Muito importante. Vamos lá, próximo. Descanso. A criança tem que dormir. Eu acho que essa grande lição do recém-convertido, durma nos braços de Deus. Se tem uma experiência nova que a gente tem quando a gente nasce fisicamente, nasce espiritualmente, eu tenho um Deus que me leva nos seus braços. E o começo da experiência cristã é muito lindo, porque parece que é muito mágico, aquela fé inocente, aquela fé bonita, inicial, é como se tudo desse certo. Eu falei com Deus e Deus me atendeu, eu fiz aquilo e deu certo. E os jovens crentes é uma coisa mais linda. Mas essa fase também passa e depois a gente vai sendo testado. A nossa confiança e a nossa autonomia, mas o descanso, sorva, aproveite, beba desse descanso nos braços de Deus. Mas prepare-se. Paulo vai dizer, quando eu era criança eu pensava como criança, mas depois eu tive que deixar esses pensamentos de criança e tive que me tornar um adulto. Próximo item agora. Bom, pode ir adiante. Não vídeo de novo. Esse. Saindo da maternidade para o crescimento e desenvolvimento. Isso já finalizando agora a minha fala. Saindo da maternidade. Uma criança mamar é muito lindo. Uma criança tomar a pule é muito lindo. Uma criança dando um punquizinho, né? Aquilo que tu tem no colo assim. Quando eles dão assim, aquilo treme assim, sabe? Isso tudo faz parte da natureza de uma criança. Mas chega um momento, isso não é mais tão conveniente, não. A gente tem que sair da maternidade. Quando criança, às vezes tem umas coisas assim, umas exceções. Criança de 4 anos ainda tomando tite. Mamando na mãe. Cara, que coisa estranha. Ou quando aquele meninão de 7 anos tomando a mamadeira ainda.
Não quero criticar, mas é estranho. Convenci, né? Você sabia que tem gente que, infelizmente, espiritualmente, fica lá pendurado no seio da mãe, fica tomando mamadeira e quer leitinho sempre? O apóstolo Paulo, ele mostra um texto aqui, o próximo texto, o crescimento, aliás, primeiro aqui de Lucas 2,40, o crescimento me coloca no caminho da bênção, é preciso crescer, desenvolver. Crianças precisam desenvolver. E aqui em relação a Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, diz, o menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. É preciso transformar os meninos e as meninas em pequenas crianças que vão avançando na sabedoria. Cuidado para não infantilizarmos crianças. Mas cuidado também quando a gente quer crianças de 6, 7 anos, torná-las precocemente adultas. Outro texto vai nos dizer, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos, produzirão muita coisa boa e como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo texto. Há uma preocupação muito grande do não desenvolvimento. Primeiramente, a subnutrição. Em Hebreus 5, 12 e 14, nós vamos ler. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam do leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou está errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Subnutrição. Próximo texto, a imaturidade. 2 Coríntios 3, versículo 1 e 2 diz o seguinte: na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com pessoas que têm Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-lo com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos. Agora sim, o último item, assumindo a função de cuidadores espirituais de outros. Pessoal da maternidade ou desenvolvimento, do desenvolvimento à maturidade. Vocês viram aquele vídeo, aquela mãezinha disse assim, tinha uma voz que dizia, eu não sabia bem o que nos esperava naquelas primeiras semanas em casa com o bebê. Um amor incontrolado, incondicional surgiu, por mais assustador que fosse. Instinto falou mais alto e ser mãe se tornou a coisa mais natural do mundo, completamente concentrados no cuidado do nosso bebê. Ótimos são os conselhos de mães mais experientes. Eu queria dizer, queridos, nós precisamos hoje, mamães, vovós, papais, vovós espirituais que queiram cuidar da nossa creche espiritual, daqueles 900 que passaram pelo Alfa e tantos começaram como novinhos na fé, daqueles que vêm para os cultos e querem uma experiência com Deus, daqueles que começaram na juventude e precisam ser discipulados. Você está na maternidade ainda? Você já cresceu? Será que não está na hora de começar a assumir o seu bebê espiritual? Alguém que você possa cuidar? Eu não sabia bem o que nos esperava. Talvez cuidar de alguém, eu não sei muito bem como isso funciona. Mas tem gente experiente. Nós pastores, lideranças, que podemos ajudar vocês. Papais espirituais, mamães espirituais podem nos ajudar para que você possa ler a Bíblia junto com alguém, para que você possa visitar alguém e ensinar o beabá da fé, para que você possa ajudar aquele que está numa crise espiritual. Ótimos são os conselhos de mães e de pais mais experientes. Queridos, nós precisamos urgentemente mães e pais espirituais, avós espirituais. Será que o apóstolo Paulo teria que dizer para você também
Eu tenho que dar leite para vocês porque, infelizmente, com todo esse tamanho, parece que só querem receber. Que palavra forte, né? Deus nos dá a oportunidade de nos tirarmos do nosso grupo de conforto para ser bênção para alguém outro. Deus nos dá a oportunidade de sair do cantinho que eu sempre sento para sentar ao lado daquele que veio hoje pela primeira vez. Deus nos dá a oportunidade de amanhã ligar para alguém que estava aqui no culto e você não sabia que veio. Amanhã você pode ligar e dizer: eu vi você no culto, estou orando por você. Fiquei sabendo que o momento está difícil. Eu fiquei tão feliz que você veio. Acabou? Jackson? Então, acabou? Não, tem uma tarefa ainda. Vamos ler essa tarefa ainda. Não sabemos como, mas à medida que acontece, a alegria pelo recém-nascido vai aumentando, pelo novo crente. Próximo. Um amor incontrolado, incondicional, toma conta. Estou repetindo aquilo. Esqueci, aí já podemos passar. Cuidar de alguém, se tornar algo muito natural. Isso. Próximo. Agora sim, é o último. Do cuidado espiritual ao desenvolvimento. O desenvolvimento para um cuidador de outros. E finalmente, deixando a maternidade, alcançando a maturidade, buscando aperfeiçoamento, alcançando a capacitação do Espírito Santo. Amém.